Continuando a nossa correção aí, vamos fazer essa número 3 aí, que é da 6 Gran Rio. Ele diz assim: o complexo raiz de 3 sobre 2 menos i sobre 2 elevado a 6 equivale. Então a gente dá um número complexo que tem raiz de 3 sobre 2 menos meio vezes i, né? Que i sobre 2 é meio. Então nós temos que o a é raiz de 3 sobre 2 e que o b é menos 1 sobre 2. Então o seno desse ângulo vai ser b dividido pelo módulo, tá? O módulo desse cara é raiz de 3 sobre 2 ao quadrado mais menos 1 sobre 2 ao quadrado. Então z ao quadrado vai ser 3 sobre 4 mais 1 sobre 4, que é 4 sobre 4, que é igual a 1. Então o nosso módulo é igual a 1. Se o módulo é igual a 1, nós temos que seno é b, que é menos meio sobre 1, que dá menos meio. Então o seno desse cara é menos meio. E o cosseno dele, que é o a, que é a raiz de 3 sobre 2 dividido por 1, é a raiz de 3 sobre 2. Então nós temos um ângulo cujo seno é menos meio e o cosseno é a raiz de 3 sobre 2. Se você olhar no círculo trigonométrico, esse ângulo, né? Aqui é o 60. O 60 tem meio. 60 não, desculpa, o 30 tem meio como seno e raiz de 3 sobre 2 como seno. Então esse cara, ele tem o seno negativo. Então se o seno é negativo, ele está nesse quadrante aqui, ele está no quarto quadrante. Então tu tem que tirar 30 graus para baixo aqui. Então o nosso ângulo é o 330. Ok? Então nós temos aí o seguinte, que esse cara é 1, que é o módulo, aí vai ser cosseno de 330 mais i seno de 330. Então nós temos o seguinte, que ele quer o z elevado a 6. 1 elevado a 6 é 1 mesmo. Agora aqui vai ser cosseno de 330 vezes 6 dá 1980. Mais i vezes seno de 1980. Bem, o 1980 dividido por 360 são 5 voltas, aqui dá 1800, e ele para no 180, ou seja, é o mesmo seno e cosseno de 180, tá? O seno e cosseno de 180, a gente já viu o seguinte, aqui é o cosseno e aqui é o seno. O 180 ele está aqui, ó, no menos 1 do cosseno. Então, cosseno é menos 1, tá? Então, esse cara aqui vale menos 1 e esse cara aqui vale 0, porque o 180 está no eixo do cosseno. Então, o seno dele vale 0. Então, o nosso z elevado a 6 é 1 vezes menos 1, que é menos 1, tá? Então, a nossa letra aí seria a letra E. Então vamos para mais uma aí. Ele diz o seguinte, que 1 mais i dividido por 1 menos i elevado a 102, quando i é igual a raiz quadrada de menos 1, é igual a... Então ele quer o seguinte, ó, primeiro você vai ter que fazer essa divisão aí. Então nós temos que 1 mais i dividido por 1 menos i. Então eu tenho que multiplicar pelo conjugado do de baixo. Então vai ser 1 mais i em cima e multiplico por 1 mais i embaixo. Então aqui, ó, é 1 mais i ao quadrado, certo? Então a gente já sabe fazer isso. É o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo,
que é 1 vezes 1 vezes 1, né? Então, aquele produto notável que a gente já conhece. Aqui é a diferença de dois quadrados. Então, é 1 ao quadrado menos i ao quadrado. Então, nós temos o seguinte, ó. Em cima tem 1 mais 2i menos 1, porque o i ao quadrado é menos 1. Embaixo, se i ao quadrado é menos 1, aqui vai ficar mais 1. Então, vai ficar 1 mais 1, vai ficar 2. Então, vamos ter 2i sobre 2. Cortando aqui, ó, temos i. Só que ele quer i, que ele queria esse cara, elevado a 102. Dividindo o 102 por 4, né? Lembrando aquela regrinha, tem que dividir por 4. Nós temos aqui 2, 2 vezes 4, 8 para 2, 2. Abaixo 2 aqui, dá 5. 5 vezes 4, 20 para 22, 2. Então vai ser o mesmo que i ao quadrado. Então a nossa resposta aí é o menos 1. Tá? Então seria a letra E. Então aí a gente teve que lembrar de várias coisas, né, que a gente já aprendeu lá. O i elevado a uma potência, né, fazer a divisão, multiplicar pelo conjugado. Aqui tem um produto notável, que é o 1 mais i vezes 1 mais i, é 1 mais i ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui nós temos a diferença de dois quadrados, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então é importante você estar sempre praticando, para você lembrar dessas regrinhas aí. Vamos para mais uma aí. Essa questão é interessante, né? Ele diz assim: um jantar secreto é marcado para a hora em que as extremidades dos ponteiros do relógio forem representadas pelos números complexos z e w a seguir. Então a gente dá o número z aí, que é alfa cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2, e diz que o w é z ao quadrado. Tá? Então, primeiramente, a gente vai ver aqui o seguinte, ó. Tu tem um relógio onde você tem o eixo do imaginário e o eixo dos reais, né? Aqui é o cosseno, que é o eixo dos reais, e aqui é o seno, que é o eixo dos imaginários. Primeiro eu preciso saber quem é o ponteiro dos minutos, quem é o ponteiro das horas, né? Então o ponteiro dos minutos, ele vai ter um módulo maior, porque quando você tem lá num relógio, o módulo maior é o módulo do ponteiro dos minutos. E o menorzinho é o das horas, certo? Então a gente vai ter que calcular os módulos aí. O módulo de Z, a gente já sabe que é alfa, né? Porque ele diz que Z é cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2, tá? Então eu tenho aqui, ó, o módulo de Z. O módulo de W é o z ao quadrado. Só que z ao quadrado é o quê? É alfa ao quadrado cosseno de 2π sobre 2, que dá π, mais i seno de π. Então eu tenho o z no eixo, né, do 90. Então ele está aqui, ó, no 90 aqui, 90 graus. Só basta saber se ele é do minuto ou do segundo, ou do minuto ou da hora. E o W está no 180. Então ele está aqui, ó, deitado aqui, certo? Agora ele diz o seguinte, ó, que o alfa, ele está compreendido entre 0 e 1. Tá? Então, se alfa está compreendido entre 0 e 1, você tem alfa ao quadrado e tem o alfa aqui. Tá? Então, quem é que tem módulo maior? O alfa ao quadrado ou esse alfa aqui? Vai ser o alfa ao quadrado, vai ter módulo menor. Porque se você tem um número compreendido entre 0 e 1, eu chamo esse cara aqui de meio, por exemplo. Aqui vai ficar 1/4, né? E aqui vai ser meio. Então, ó, 1/4 é menor do que meio. Então eu posso tirar o seguinte, ó, que esse cara tem um módulo menor. Então o W, ele é o ponteiro de quem? O ponteiro das horas. Então o nosso W, como está no 180,
né, apontando para o 180, nosso módulo pequenininho, é menor, né? Ele vai estar aqui, ó, apontando para o 180. E o Z, que é o ponteiro dos minutos, ele vai estar lá no 90 graus, ele vai estar aqui em cima aqui, ó. Então a gente tem aí exatamente o que? Aqui é o 9 horas, né? Então a nossa hora aí é 21 horas ou 9 horas, tá? Como é um jantar, né? Seria 9 horas da noite aí. Então espero que vocês tenham entendido aí a questão aí, tá? Deem mais uma olhadinha aí para você, quem não entendeu. E até uma próxima aula aí, pessoal. Um abraço para todos.